Olá, meu nome é Ana, essa é a segunda monitoria de linguagens. Eu vou fazer a correção dos exercícios que a professora Olivia enviou para vocês sobre predicado sujeito, tá? Primeira questão. Identifique a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Então, primeiro, para a gente fazer essa questão, a gente precisa entender as formas de indeterminação do sujeito. Nós temos 3 formas de indeterminar um sujeito, que é utilizando verbos na terceira pessoa do plural, por exemplo, enviar um artigo ontem. Utilizando verbos na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se, que é um índice de determinação do sujeito, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nas outras questões. Por exemplo, falou-se muito de Ana na reunião. E utilizando verbos no infinitivo impessoal, ou seja, verbos que não se flexionam com a pessoa do discurso. Por exemplo, era uma boa rotina. Pensando nessas 3 formas de determinar o sujeito, nós podemos ver que a alternativa correta é a letra B, em que o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. Ligaram para saber como você se sente. Tá? Vamos pensar também em entender por que as outras alternativas estão erradas. A letra A, a alternativa A e a alternativa D são orações sem sujeito, porque elas são compostas de 2 verbos que transmitem ideia de tempo. A letra A tem o verbo estar e a letra D o verbo fazer. Então, para a gente entender quais são as orações sem sujeito, elas ocorrem com verbos que expressam fenômenos naturais, ou com verbos estar, fazer, haver, que expressam ideia de tempo, às vezes também de fenômenos naturais, e o verbo haver no sentido de existir. Tá? A alternativa C é uma oração com sujeito oculto. Nessa alternativa é muito importante vocês perceberem o contexto. É sempre bom ficar atento ao contexto. Então, por exemplo, olha, a alternativa fala: depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número e ligaram para dizer que a encomenda devia chegar. Se a oração fosse apenas ligaram para dizer que a encomenda havia chegado, nós teríamos o sujeito indeterminado, porque o verbo ligar está flexionado na terceira pessoa do plural. Mas tem um contexto antes dessa frase, né? Você pode perceber que a frase fala depois de telefonar para os vizinhos. Então, assim a gente percebe que ligaram pode ser identificado pela forma, o sujeito, né, dessa frase pode ser identificado pela forma verbal. Eles ligaram. E quem? Os vizinhos. Ok? Então, sempre fique atento ao contexto da oração. E agora a gente vai ver um pouco a diferença entre partícula passivadora e índice de determinação do sujeito, que eu comentei com vocês na alternativa A. A alternativa a oração da alternativa é aluga-se casa. Nessa alternativa, o se ele atua como uma partícula passivadora e o sujeito é a casa. Então, a gente precisa entender como constrói uma oração com partícula passivadora. A gente constrói com o pronome se mais o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto, tá? Por exemplo, entregaram-se cartas. E agora, para construir uma oração com índice de indeterminação do sujeito, a gente precisa da partícula se mais o verbo intransitivo ou um verbo transitivo direto, indireto, ou um verbo de ligação. Então, é diferente. Você precisa ficar atento à transitividade do verbo para entender se é uma partícula passivadora ou se é um índice de indeterminação do sujeito. Então, por exemplo, anda-se cada vez mais com receio de sair de casa. A alternativa E é uma partícula, o se da alternativa E é uma partícula passivadora porque aluga-se a um verbo transitivo direto, ok? Questão 2. Eu não vou ler o poema todo, eu vou só destacar a frase aqui sublinhada. Mandou chamar o médico. Respire. Assinale a alternativa correta,
em que a alternativa está correta a classificação dos sujeitos das duas orações acima destacadas. Quais orações? Mandou chamar o médico e respire. São duas orações sublinhadas aqui no final do slide. Vamos olhar uma alternativa de cada vez, ok? Em ambos os casos, trata-se de sujeito indeterminado. Errado, a gente pode identificar o sujeito pela terminação do verbo, né? Mandou uma flexão, terceira pessoa do singular, e respire está flexionado na segunda pessoa do singular do modo imperativo. Então, a gente percebe que as frases se referem ao Senhor e ele, tá? E como a gente viu, também aquilo nas formas de indeterminação do sujeito, a gente não tem aqui uma flexão de segunda pessoa, né, para ser uma indeterminação do sujeito. Então, alternativa B. Na primeira oração, sujeito indeterminado. Na segunda oração, sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome tu. Alternativa errada. Na primeira oração, não tem um sujeito indeterminado, como a gente já viu. E na segunda oração, o sujeito oculto ele não pode ser representado pelo pronome tu, porque esse é um pronome de segunda pessoa e o sujeito da frase é de terceira pessoa. Ok? Alternativa C. A primeira oração é uma oração sem sujeito e na segunda oração o sujeito oculto pode ser representado pelo pronome tu. A gente já viu que não pode ser representado pelo pronome tu. E desculpa, gente, eu falei com vocês aqui, ao ler, percebemos que ao ser da frase é Senhor e ele. Ele é um pronome de terceira pessoa, tá? Do singular. Eu tinha falado segunda. E o tu, que é um pronome de segunda pessoa. A primeira oração não é sem sujeito, como a gente viu, ela tem um sujeito oculto. E a segunda oração, o sujeito oculto não pode ser representado pelo pronome tu, porque a gente já viu, né, que ele é um pronome de terceira pessoa e o pronome tu é um pronome de segunda pessoa, né? Alternativa D. Na primeira oração, o sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome ele, e a segunda oração, oração sem sujeito. Alternativa errada, né? A gente já viu que a afirmação da primeira oração, a afirmação sobre a primeira oração está correta, ele representa o sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome ele, mas a segunda oração a segunda afirmação está incorreta, porque trata-se de uma oração, não se trata de uma oração sem sujeito, né? Mas de uma oração com sujeito oculto, tá? E a alternativa é, na primeira oração, sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome ele. Na segunda oração, sujeito oculto, que pode ser expresso ou representado por o Senhor. É a alternativa correta. A gente pode identificar o sujeito pela terminação do verbo, né? Como a gente já falou na alternativa A, mandou, que é a flexão de terceira pessoa do singular, e respire, flexionado na segunda pessoa do singular, do modo imperativo. Ao ler o texto, percebemos que o sujeito de ambas as frases é o Senhor e ele. Alternativa 3. Questão 3. Identifique e classifique o sujeito da oração abaixo. Ana Paula e Natália estudaram perto de casa. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que o sujeito da oração é Ana Paula e Natália. São elas que praticam a ação, né? E o núcleo é a palavra principal, a mais importante. Mas aqui a gente não tem só um núcleo, né? Ana Paula não é mais importante que Natália. Ambas têm a sua importância. Então, por isso, nós temos um sujeito composto, porque a gente tem mais de um núcleo, né? O núcleo 1, Ana Paula, e o núcleo 2, Natália. Questão 4. Identifique qual das frases apresenta sujeito inexistente. Então, nós vamos olhar uma por uma. Precisa-se de atendentes. Alternativa errada, porque o sujeito da frase é indeterminado, pois faz referência a alguém sem identificá-lo. Então, aqui a gente tem um se como um índice de determinação do sujeito, ok? Foram chamar o vizinho em cima da hora da festa.
Alternativa errada, o sujeito da frase também é indeterminado. Alguém foi chamar o vizinho. Não sabemos quem, mas alguém foi, entendeu? Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. Aqui nós temos um exemplo do haver com o sentido de existir. Né? Um verbo impessoal, um verbo que não se flexiona. Então, os verbos impessoais eles não são acompanhados por sujeitos, tá? Pintaram e bordaram na festa. Alternativa errada, porque o sujeito da frase é indeterminado, tá vendo? Nós temos aqui pintaram e bordaram flexionados na terceira pessoa do plural. Questão 5. Classifique o sujeito das frases abaixo. Chove sem parar há 3 dias. O sujeito é inexistente, porque nós temos uma frase com o verbo impessoal, né? Chove. Kobe foi um ícone do basquetebol americano. Sujeito simples, né? Quem foi o ícone do basquetebol americano? Kobe. Então, nós temos um núcleo apenas. Lembra como eu falei na questão 3? O núcleo é a parte mais importante. O núcleo só tem um Kobe, ok? Questão 5. Tá. Ainda estamos na questão 5, gente. Alternativa C. Falei o que quis, ouvi o que não quis. Nós temos um sujeito oculto, né? Ele não está explícito na fala, mas a gente pode identificar pela desinência. Eu falei e ouvi. São verbos da primeira pessoa, do singular, né? Então, eu falei, eu ouvi. Trouxeram a pizza, com 2 horas de atraso. Trouxeram está flexionado na terceira pessoa do plural. Então, nós temos um sujeito indeterminado, ok? As orações abaixo, questão 6. As orações abaixo são orações sem sujeito, exceto uma. Indique qual. Nevou na Europa. Havia muitas encomendas para a loja. Nós temos nevar e haver, que são 2 verbos impessoais, né? São verbos que o verbo haver com o sentido de existir e o nevar que indica fenômenos de mudanças meteorológicas, né? Então, ambos não têm sujeito. Era também, é uma oração, eram 10 horas. Também é uma oração sem sujeito. E é uma hora também, uma oração sem sujeito. Ambos têm sentido de existir, né? Também são verbos impessoais. Na alternativa, a alternativa certa, então, é a letra E. Porque o verbo chover ele não está sendo usado aqui com o sentido de fenômeno meteorológico. Ele está sendo usado com um sentido figurado. Choveram elogios para a atriz da série 9. Então, sim, tem uma grande quantidade de elogios para a atriz da série 9. Né? Então, a palavra elogios é o sujeito da oração. Ok? Questão 7. Ele classifica o predicado da seguinte oração. Estou orgulhosa da minha mãe. Então, nós temos, vamos pela letra C. Predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, como a professora Lívia já deve ter comentado com vocês, ele tem um núcleo como um verbo de ação, né? Um verbo que faz uma ação, mais um nome, um substantivo, um adjetivo que atribua qualidade ou característica ao sujeito, tá? Nesse caso, nós não temos um verbo de ação, nós temos um verbo de ligação, que é o verbo estar. Então, essa alternativa está errada. Não temos um predicado verbal. Então, a gente já pode anular a letra B e C, né? O predicado verbal precisa ter um verbo de ação. O predicado verbo nominal precisa ter como núcleo um verbo de ação, mais um nome que atribua qualidade ou característica ao sujeito. Então, a letra B e a letra C estão erradas. Então, a gente só sobra a letra A, que é o predicado nominal, que o predicado nominal ele é ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação e por um nome. Então, nós temos aqui
orgulhosa, que é um adjetivo, e a gente tem aqui o estou orgulhosa, que é o estar, é o verbo de ligação, e orgulhosa é o nome, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 8. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Como a gente já viu, o predicado nominal ele é ligado por um verbo de ligação mais um nome, né? Sofia chegou cansada ao trabalho. Aqui nós temos chegou como um verbo de ação e cansada como um nome. Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal. João e Felipe caminharam muito hoje. Caminharam é um verbo de ação. Então, nós temos um predicado verbal. Luiz e Paula estão fazendo torta de maracujá. Estão fazendo. A gente tem aqui o verbo estar, né? Mas que é um verbo de ligação, mas o núcleo é fazer. Então, fazer, que demonstra que é uma ação. Então, nós temos um predicado verbal. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Então, nós temos chegar como um verbo de ação e ofegante como um nome. E nós temos, então, um predicado verbo nominal. Agora, Alan continua atencioso comigo. Então, nós temos o sujeito da ação, que é o Alan, e um verbo de ligação, continua, e um predicado nominal, continua atencioso comigo. Okay? Então, a alternativa correta é a letra E, que tem um predicado nominal. Questão 9. Qual o sujeito e o predicado na frase os formandos organizaram a homenagem? Então, o sujeito é quem realiza a ação, né? E o predicado é tudo que se fala e tudo que é sobre o sujeito, né? Então, quem realiza a ação é os formandos. E organizaram a homenagem foi o que os formandos fizeram, né? Então, o sujeito é os formandos e o predicado é organizar a homenagem. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 10. O predicado verbal está presente em... Lembrando, o que é um predicado verbal? O predicado verbal tem como núcleo um verbo de ação. Então, vamos lá. Alternativa A. Lúcia está adoentada. Está é um verbo de ligação, né? Um verbo de estado. Então, nós não temos um predicado verbal. O empregado da loja foi atencioso. Também temos um predicado nominal. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Aqui nós temos um predicado verbo nominal. Nós temos um verbo de ação e um nome. Os atletas terminaram a prova exaustos. Também temos um predicado verbo nominal. Terminaram exaustos, né? O nome e o verbo de ação. Põe a mão na consciência. Pôr é um verbo de ação, né? Põe a mão na consciência, então é um predicado verbal. O núcleo desse predicado é um verbo de ação, ok? Bom, essas são as referências, né? Eu gostaria de agradecer quem tem assistido até aqui. Eu reforço novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à correção, em relação às aulas, vocês podem entrar em contato tanto por WhatsApp quanto pelo Classroom, ok? Bons estudos, espero que tenha sido proveitoso.